Nova picape da Toyota. A moda agora são as picapes com base de SUV, e a marca japonesa também vai ter a sua, para brigar por aqui, com a Toro e a nova Montana. Querem ver como será? Confira depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. Toyota, como maior montadora do planeta, não poderia ficar de fora do segmento que está surgindo com uma próxima mina de ouro para as marcas. A de picapes com base de carro de passeio, ou um SUV com caçamba, como queiram. Até nome já ela tem, Stouts, batismo já usado no passado por ela por uma picape compacta. E a data de apresentação ao mundo também já está prevista, 2024, meus caros, ou seja, tá logo ali virando a esquina. A base será do SUV RAV4, usando a receita que a Chevrolet utilizou por aqui, aplicando a base da Tracker para fazer sua nova e badalada Montana. Compare como pode ser a futura picape japonesa com a americana recém-chegada. E aí, qual é a mais atraente? Aqui, ela seria uma de suas principais rivais no mercado, mas teria pela frente a campeoníssima e pioneira Fiat Toro também, além da futura nova geração da Oroch, bem mais moderna que a atual vendida por aqui. Lá fora, a concorrência também é grande. Tem Ford Maverick e Hyundai Santa Cruz, modelos que estão fazendo muito sucesso como opção a sedãs e SUVs. A conterrânea e rival histórica Honda até tem a sua também, chamada de Ridgeline, mas ela é maior e mais cara que todas elas. Haja caçamba, hein? A base do futuro modelo da Toyota é chamada de TNGA, base essa que será usada em um futuro SUV compacto aqui no Brasil também. Portanto, a fabricação dessa nova picape por aqui é bastante provável. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada! Falando em como poderá ser a cara dessa nova picape, com base nos modelos já vendidos pela concorrência, podemos afirmar sem medo de errar que ela terá apenas cabine dupla com desenho de caráter mais de carro de passeio que de utilitário, embora deva ter suas linhas inspiradas em sua irmã maior, Tundra, que não é vendida por aqui. Dá uma olhada nas duas nas imagens aqui. Também podemos ver lembranças dos SUVs da marca, Yaris Cross e do próprio RAV4, de quem compartilhará a base. A frente deve ser bem alta e plana, com faróis bem estreitos e uma grande grade dominante. Os para-choques devem ter linhas bastante recortadas, que abriguem em sua parte de baixo uma peça que emula um quebra-matos. A lateral deve mostrar um perfil de linhas bem robustas e cheias de vincos, usando molduras plásticas nas caixas de rodas e soleira das portas, para aumentar visualmente sua distância do solo e dar aquele toque off-road. Já a traseira deve ter lanternas que podem invadir a tampa da caçamba, o que remete de novo a carros de passeio, mas os para-choques devem ser típicos de picapes, com base emborrachada para apoio dos pés. As rodas devem ser grandes, reforçando um caráter mais urbano e esportivo do modelo, algo que a Fiat Toro se aproveita com sucesso. Compare os dois modelos aqui nas imagens. Já o interior também estará mais para SUV e carros de passeio do que para picapes. O ambiente deve ser compartilhado com a do futuro RAV4, que hoje tem linhas bem horizontais e instrumentos totalmente digitais, nas versões mais caras. A tela multimídia deverá ser do tipo flutuante, de 10 polegadas. A versatilidade também deve se destacar, com vários compartimentos de cargas espalhados pelo interior se faltar espaço lá na caçamba. E nela também poderemos encontrar outros nichos e, quem sabe, acessórios para arrumação de carga, como vemos na nossa Montana. A capacidade de carga deve ser de cerca de 900 litros. A lista de equipamentos deve trazer bons itens, fazendo jus à estratégia da Toyota de equipar bem seus carros. Acompanhe aí! 6 airbags, câmera de ré, chave presencial, sensor de chuva, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, frenagem automática, assistente de permanência em faixa, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, entre outros mimos. As medidas da futura picape da Toyota devem ser bem próximas às da Toro, que mede 4,94 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,74 m de altura, devendo ainda ter uma boa altura do solo. As rivais gringas também têm medidas bem próximas, com a Ford Maverick sendo a maior delas. Compare as duas aqui nas imagens. Debaixo do capô, por aqui poderemos ter o 2.0 flex aspirado do Corolla Cross, com cerca de 177 cavalos. O SUV equipado com esse motor
faz o 0 a 100 em pouco menos de 10 segundos e atinge a máxima de 195 km por hora. Já os dados de consumo de combustível do SUV são de 8,2 km por litro nas ruas das cidades e 9 em estradas, com etanol no tanque. Abastecido com gasolina, faz 11,7 km por litro nas vias urbanas e 13 nas rodovias. A Toyota aqui no país ainda resiste em adotar motorizações turbo nos seus modelos, coisa que seus concorrentes já fizeram há tempos. Vamos aguardar. O modelo lá fora já deve ter versões híbridas e tração 4x4 desde o seu lançamento. Quanto vai custar? Será próximo de suas concorrentes? Bem, meus caros, se montada por aqui, ela deve mirar nas etiquetas de valores da Toro, que tem preços que começam nos cerca dos 150 mil reais, embora os japoneses costumem ser meio caros, né? Como já dissemos, a nova picape deve chegar em 2024, aguardando no local. Agora toda montadora quer uma Toro para chamar de sua, embora a pioneira do segmento tenha sido a Renault Oroch, mas foi a italiana quem popularizou o nicho das picapes médias compactas, nem tão pequenas como as derivadas de hatches, como a Saveiro, nem tão grandes quanto os modelos raiz sobre chassis de longarina, como a Hilux. A disputa agora está ficando bem ferrenha com a chegada de todos esses novos competidores. E aí, o que acharam da Toro da Toyota? Será uma decisão difícil, hein? Uma boa ideia ou já tem picapes demais no mercado? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem.